Saudamos a todos que estão aqui juntos para nós fazermos essa reflexão. E a proposta é um coração falar às consciências. Mas esse coração vai falar tentando fazer uma leitura na sua própria consciência. Valorização da vida, vida futura. A gente vai começar a nossa reflexão com a frase do André Luiz, que nos diz que a vida é fonte eterna que passa por diversas etapas. É essa a nossa reflexão, essas etapas existenciais. E com algumas perguntas, então, nós vamos abrir a proposta, a reflexão. Por que é importante termos uma ideia clara e precisa a respeito da vida futura? O que ocorre com as pessoas que concentram todos os seus esforços e pensamentos na vida terrena? Por que grande parte das pessoas ainda vive contemplando somente a vida material? O que muda no nosso modo de viver quando temos uma compreensão, uma visão clara sobre a vida futura? O que acontece àquele que encara a vida material do ponto de vista da vida futura? Quando nos procuramos alongar a nossa visão para a vida espiritual, que é o nosso próximo passo na existência da imortalidade. E aquele que tem esclarecimento sobre a vida futura, como deve aceitar ou suportar os sofrimentos inerentes à vida material? Esse tema Kardec aborda com muita propriedade em várias obras. Como vemos no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino é neste mundo, no item 5 em especial. Também na Revista Espírita, de julho de 1862, no livro Céu e Inferno, no livro Obras Póstumas, tem muito material para a gente encontrar motivos de aprendizado. A certeza na vida futura nos motiva a valorização da vida. Qual é o nosso nível de consciência enquanto estamos nesta etapa da vida como espíritos reencarnados na Terra? Qual é a nossa condição de consciência? Nós vivemos conscientes ou vivemos inconscientes? Nós espíritas, nós vivemos usando como instrumento do nosso viver o nosso aprendizado já colhido nessa existência, no estudo, na reflexão da mensagem da doutrina espírita. Nós vivemos conscientes desta verdade? Ou achamos que essas verdades espirituais não têm lugar, não podem caminhar ao nosso lado enquanto vivemos na vida material? Então aqui a gente vai usar uma frase de uma música. Nós vamos usar algumas letras, alguns textos de músicas nessa proposta de reflexão. Tem um amigo nosso, um cantor bem famoso, que diz: pois no mundo não há mais lugar para quem toma decisões na vida sem pensar. Viver consciente, eu acredito que nós pensarmos antes de fazermos. Só que pensar com profundidade, usando os argumentos culturais que nós já possuímos, que já recolhemos nesta existência. Que argumentos culturais nós possuímos? Os argumentos, cultura familiar, a orientação de nossos pais, a orientação adquirida nos bandos escolares, e aí completar a orientação que nos vem através da doutrina dos espíritos, a revelação espírita. Então nós, como espíritas, já temos bastante argumentos para serem instrumentos do nosso pensamento, de arquitetar nossa proposta existencial. Então, como diz o cantor, né, no mundo não há mais lugar no mundo para quem toma decisões
Não há mais lugar no mundo para quem toma decisões na vida sem pensar. Que nível de consciência nós estamos utilizando nessa existência? Lembrando que Jesus nos diz que onde está o teu coração, aí está a tua vida, a tua energia, o teu pensamento. Quais os aspectos da vida que chamam nossa atenção? Para onde nós direcionamos o nosso pensamento no dia a dia? Para onde nós colocamos a nossa energia de viver? Para onde nós apontamos a nossa vontade a cada dia que a gente acorda, abre os olhos de manhã? Aqui tem uma letra de um samba, acredito que todos conheçam, bastante conhecido, cantado pela Beth Carvalho, mas é o começo de um chamado a atenção. O nome da música é Firme e Forte. E a letra da música diz assim: aproveita hoje porque a vida é uma só. O amanhã quem sabe se é melhor ou se é pior. Deixa correr frouxo que esquentar não é legal. Se o Brás é tesoureiro, a gente acerta no final. Pode crer. Pois Deus é brasileiro. E a vida? A vida é um grande carnaval. Infelizmente, muitos de nós usamos essa mensagem dessa música como a nossa forma de existir na Terra e mais uma encarnação. Aproveita hoje que a vida é uma só. Né? Como se isso não tivesse importância, como se nós não devêssemos projetar a nossa existência para além desse tempo transitório. Essa letra ela é para aqueles que acham que viver na Terra é transitar na Ilha da Fantasia, no parque de diversão. Infelizmente, tem muitos irmãos que acham que a Terra é um grande parque de diversão. Só que não se percebem que eles estão andando no trenzinho do terror, né? Qual é o nosso investimento que nós fazemos, já que estamos falando em valorização da vida? O que a gente investe na vida? Qual é a bolsa que a gente investe? Os valores da nossa vida, os nossos valores espirituais, os nossos valores materiais. Qual é o investimento que nós estamos fazendo com vistas ao futuro que nos aguarda? Qual é a bolsa que a gente investe? Nós investimos no faminto, no nu, no doente, naquele que tem carência material, carência afetiva. Nós investimos naquele que está fragilizado espiritualmente. Onde é que a gente investe nossos valores? Porque quando se fala em investir, o mercado financeiro sempre nos aponta uma direção, uma carteira de investimento, onde nós vamos obter lucros. Como espíritos, nós temos que também visar lucros, investir nossos valores espirituais e aqueles valores que Deus nos concede transitoriamente para sermos usuários, investir em algo que vai nos trazer retorno espiritual. Então, qual é o nosso modo de viver aqui? A cada dia, nós temos uma nova oportunidade de renovação, de buscar ser melhor, de buscar fazer diferente. Tem uma passagem do Evangelho que fala, né, daquele do produtor que produziu muito, e aí ele constrói silos maiores para botar a sua colheita, e diz para ele próprio: pode ficar satisfeito, né? Tens do que te manter por muito tempo. E aí vem a advertência: se tu perdesses a vida
se partistes dessas existências nessa noite. E fica a pergunta a nós também, se a gente partisse dessa existência nessa noite, e a nossa vida espiritual, os nossos investimentos espirituais, aquilo que nos será de bom proveito na vida, quando passarmos pela porta do túmulo, fosse toda gravada em CD, e nós chegássemos lá do outro lado, quando passássemos pela porta do túmulo, e fosse realizada a leitura desse CD. Será que teria no CD da nossa existência, que poderia nos ser útil para que nós continuássemos em frente no caminho, adentrando no plano espiritual? Será que teria gravado nesse CD que nos traria benefício? É uma reflexão que eu acho que a gente deve fazer na nossa existência de uma forma rotineira, porque consideramos que esse CD é aquele CD regravável, é possível regravar, é possível substituir, ainda enquanto estamos aqui a caminho. Porque tem muitos que aqui na Terra, como disse a música da Beth Carvalho, né? Aproveita hoje que a vida é uma só. Tem muitos aqui na Terra rindo e se prejudicando. Tem uns tantos outros que estão chorando, que estão se aliviando, estão superando através das mágoas, né? Das ingratidões, dos desacertos, que não são nem nada casuais. Nós vamos superando, né? Estamos chorando, mas estamos nos aliviando. Porque lembrando que a vida material, tudo que nós vamos vivenciando, nós vamos arquivando na nossa consciência, que é o nosso CD, é o nosso HD espiritual. Quando passarmos pela porta do túmulo, haverá um leitor que vai fazer a leitura desse HD, desse CD, um leitor da nossa consciência. E nós não podemos nos esconder daquilo que na Terra é possível. Tem muitos na Terra que não somam nem subtraem. Levam uma vida neutra. A gente lembra do livro dos Espíritos, quando se pergunta, mas aquele que não fez nem o bem nem o mal? E os Espíritos respondem, será responsabilizado por todo o mal que acontecer em virtude do bem que deixares de praticar. Também é outra advertência que a espiritualidade nos faz. Tudo gera consequências, e às vezes consequências imperceptíveis. Então a gente tem que estar atento, tem que estar muito ligado. O que nós gostamos aqui? Todos sabemos matemática já, né? Qual é a operação matemática que nós gostamos mais? Nós gostamos mais de somar ou gostamos mais de subtrair? Somar, acrescentar benefício na vida do próximo. Subtrair, aliviar sofrimento na vida dos nossos irmãos que sofrem, né, as aflições da vida material. Isso é valorização da existência. Nós gostamos mais de dividir ou de multiplicar? Aquele que divide o que possui, multiplica seus próprios bens, multiplica sua paz, diminui a sombra da sua projeção, e sabemos que é a luz que alivia a escuridão. Ele multiplica a própria luz. E quando nós aumentamos a nossa pouca luz, nós vamos diminuindo as nossas sombras. Vivemos numa época na Terra, e justamente esse período em que estamos de quarentena, aí a gente pensa, nós aqui, eu e a esposa, já estamos há mais de 5 meses, quase, em isolamento social, em virtude de julgarmos que devemos valorizar a nossa saúde para ter vida plena após
a existência de recursos que nos permitam voltar a transitar livremente na sociedade. Então, a quarentena, na realidade, não é um período de 40 dias se nós formos buscar no Antigo Testamento. Quarentena é um período de construção, quarentena é um período de maturação. Né? Quando vemos que no Antigo Testamento há várias colocações do número 40 dias, 40 anos, mas na realidade, quando nós vamos entender o contexto da colocação, nós vemos que é um período de construção, como se fosse uma gestação de um novo comportamento, que é assim que nós devemos observar esses tempos diferentes que nós estamos vivendo. Nós estamos em gestação de uma nova forma de se comportar, de olhar para dentro de si, de conviver diferente, realmente conhecer nossos familiares, para voltarmos com saudade depois para uma nova convivência com os companheiros da sociedade. Mas nós vivemos numa época em que prevalece o mais rápido, o mais fácil, o mais divertido, ou seja, viemos vivendo numa superficialidade. Muitos vivendo de aparência. Nós vivemos de forma autônoma ou heterônoma. O que seria isso? Aquele que vive a sua vida a seu modo é o autônomo. Ele vive as suas escolhas. Nós, espíritas, vivemos como autônomos. A doutrina espírita, o Evangelho de Jesus orienta o nosso existir, orienta a nossa conduta, é a nossa bula. Ou a gente vive ainda para agradar os outros, para que os outros fiquem satisfeitos com o nosso comportamento. Isso é viver de forma heterônoma. Nós vivemos conforme os outros desejam que nós nos comportamos. A gente compra a roupa que eu preciso, ou eu compro a roupa que eu preciso, mas tem que ter a cor, o modelo, a etiqueta da moda, que é ditada pelos outros. É uma reflexão, é uma observação interessante para nós nos autoavaliarmos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5 do capítulo 2, fala: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura, ideia clara, ideia precisa, proporciona inabalável fé no porvir. E essa fé acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. A doutrina espírita tem que mexer na nossa intimidade, na nossa forma de conduta, essa nova orientação. A doutrina espírita, ela é uma filosofia, ela é uma orientação para existir. Justamente muda o ponto de vista sobre o qual aqueles que têm uma ideia clara e precisa da vida futura. Muda o ponto de vista sobre a forma de encararmos a vida terrena. O Espiritismo é ciência do invisível e da transformação. Das consequências da forma como pensamos a vida, altera nossas escalas de valores, que isso é fundamental, e quando nós alteramos nossa escala de valores, alteramos nossas escolhas, alteramos nossos investimentos. Devemos investir na vida espiritual para colher na vida futura. E pararmos, darmos o devido valor, mas não um valor excessivo aos investimentos na vida material. A dúvida sobre a vida futura leva o homem a temer a própria vida e a acovardar-se diante dos testemunhos valorosos que lhe seriam prêmios celestiais. Não há motivação para que o homem se torne melhor.
e ele mergulha em desesperadas tentativas de ser feliz apenas com a vida material. Aquele que não crê, que não tem uma visão clara sobre a vida futura, ele é conduzido à descrença. Na revista Espírita de julho de 1862, Kardec nos fala que verdadeiramente valorizar a existência. O que chamamos vida? O que chamamos vida enquanto estamos encarnados. E Kardec coloca: triunfar é o fim de seus esforços, é o objetivo de todas as suas combinações. Mas ele faz uma pergunta: o que seria para nós triunfar na vida? E ele coloca algumas suposições. Será, se não se tendo que viver, criar por meios honestos uma existência tranquila? Isso seria triunfar? Será a nobre emulação de adquirir talento e desenvolver a inteligência? Será o desejo de deixar depois de si um nome justamente honrado e realizar trabalhos úteis para a humanidade? Seria esta a visão nossa do triunfar? Ou, coloca Kardec, ou não seriam esta visão? Seria triunfar, suplantar o vizinho, eclipsá-lo, afastá-lo, derrubá-lo, para lhe tomar o lugar? Para tão belo triunfo que talvez a morte não deixe gozar 24 horas? E ele coloca quantas preocupações, quantas tribulações. O homem que só considera as coisas do ponto de vista terreno é aquele que, estando dentro de uma casa, não pode julgar a forma nem a importância do edifício. Julga sob falsas aparências porque não vê tudo. Ao passo que aquele que vê de fora, porque julga o conjunto, julga mais sinceramente. É interessante também nós fazermos um comparativo com a criança, né? A criança, quando ela está brincando com seus carrinhos, ou a menina brincando com a sua carrinha, seus móveizinhos, ela realmente ela tem uma visão ampla dos seus instrumentos de prazer, de lazer, de ocupação. Nós, adultos, quando estamos dentro da nossa casa, nós temos uma visão ampla dos nossos móveis, do ambiente doméstico. E aquele que eleva-se mais ainda acima dessa condição, desse nível de visualização, algum morador vizinho à nossa casa, que mora em um edifício de 10 andares, ele tem uma visão da nossa casa muito mais ampla que nós temos, porque nós continuamos só tendo aquela visão restrita, aquelas paredes, e aquela outra pessoa, ela olha por cima, né? Então nós devemos alongar essa nossa visão, além dessas coisas materiais necessárias ao nosso existir na Terra, mas nós devemos nos elevar um pouquinho além da vida material. Na revista Espírita, Kardec nos fala: espíritas que experimentais decepções, ainda que em pensamento, deixai a terra por alguns instantes, subi as regiões do infinito e olhai-as do alto, vereis o que elas serão. Por vezes dizem, vós que sois infelizes, olhai para baixo e não para cima, e vereis ainda mais infelizes. Isto é verdade, mas muitos dizem que o mal alheio não nos cura. As consequências do comportamento atual sobre nossa situação na vida futura. A pergunta que se coloca para nós é o que podemos fazer desde agora? Que tipo de valorização da nossa vida, que tipo de investimento, que tipo de atitude, que forma de agir nós devemos continuar fazendo, se já fazemos,
ou passarmos a mudar nossas atitudes desde agora para evitar sofrimentos na vida espiritual após a morte do corpo físico, nessa vida futura. O livro dos Espíritos, os irmãos, os Espíritos reveladores nos afirmam que está nas nossas mãos construirmos a felicidade que vamos vivenciar quando desencarnados, ou também o estado de sofrimento que sentiremos. A questão é como fazermos para ser felizes, que vai influenciar o nosso estado de felicidade ou de infelicidade. São as atitudes que nós temos tido ao longo da nossa vida agora. Nós estamos criando causas que na vida futura serão efeitos. E hoje nós sofremos efeitos cujas causas estão nas existências anteriores. Para nós, então, caminhar para o nosso encerramento, no livro Filosofia Espírita, no volume 18, que ele nos diz que Jesus, ao vir à Terra iluminar o coração dos homens, foi rejeitado, foi perseguido, foi crucificado e morto entre dois malfeitores. E houve toda essa perseguição, essa maldade com o nosso amado Mestre Jesus, simplesmente porque ele queria mudar o comportamento espiritual de todos os povos. Né? Ele só queria que nós mudássemos de atitude. Nos diz Hamed que o povo não aceitou o pão que desceu do céu, rejeitou a luz e ficou nas trevas. Assim ocorre com os ensinamentos de Jesus quando vamos aplicá-lo a nós mesmos. A nossa organização interna, nossos interesses do ego, a nossa sombra, rejeita muitas modificações que nós queremos aplicar a nós mesmos. E nessa rejeição, nós acabamos expulsando os conceitos da vida espiritual. Sem perceber, estamos nos crucificando no madeiro da ignorância. Jesus nos disse: eu sou a luz do mundo, eu sou o pastor de todo o rebanho e vim salvar todas as criaturas. Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não passar por mim não entrará no reino do céu. Chegou a hora de colocar a verdade em cima da mesa, para que todos vejam e aprendam a sentir a fraternidade, respeitando seus irmãos na luz da fé. Chegamos ao momento de nos educarmos em todas as direções dos sentimentos e nos instruirmos em todas as frentes de saber. Que nesta luz aparece a libertação para os nossos corações ainda presos às inferioridades. Devemos eliminar as paixões que tomam lugar das nossas virtudes. Desocupar um espaço e preencher esse mesmo espaço. Tirar trevas, tirar sombras e botar luz, botar conhecimento. Deixar que o Cristo se manifeste em nós, criando ambiente para Deus na nossa consciência, de modo que o Pai fiquem mais visíveis na nossa vida. Né? Porque Jesus nos conduz a Deus. Tem uma outra música, é uma música do grupo Sintonia Fraterna, que a letra diz assim: ah, se eu soubesse quanto bem me faz viver em paz. Ah, se eu soubesse, eu mudaria tudo, voltaria atrás. O mal que se esquece alivia a dor. A felicidade nasce do amor. Viver feliz é aprender, é ser aprendiz. Melhorar o mundo, no fundo, é renunciar. Poder crescer, conquistar, é oferecer. Alegria para quem não pode ter. Poder crescer
é oferecer alegria para quem não pode ter. Então, nossa mensagem final é: você é uma criatura divina. Que Deus, inteligência suprema do universo, não comete erros. E você é a criação dele. Que o sofrimento ou os problemas são desafios. Sofrimentos ou problemas são desafios que a vida nos oferece como situação de aprendizado para nosso crescimento interior. Que o nosso sofrimento tem uma razão de ser e está seguramente de acordo com o que Jesus nos diz, nos ensina. A cada um é dado segundo suas obras. Que o maior dos heroísmos aqui na Terra é vencer a nós mesmos. Que nunca estamos sozinhos no mundo, pois a aparente solidão pode ser vencida com a solidariedade. O que não entendemos hoje sobre as nossas dificuldades, saberemos em o nosso amanhã. E será mais fácil se tivermos coragem e confiança em Deus, pois Deus não erra. Somos filhos do Altíssimo, somos luz, que sejamos luz dentro de nós, e irradiarmos esta mesma luz, essa mesma luz que possamos construir nessa existência, irradiarmos com aqueles que convivem com a gente. Que Deus, que Jesus, que a espiritualidade amiga continue a nos proteger e projetar bênçãos para toda a humanidade terrena.